Imagina a cena clássica de um rei assumindo o trono. A imagem que domina o nosso imaginário é sempre de pura pompa, né? Uhum, com certeza. Aquela coisa bem grandiosa. Exato. Coroas de ouro maciço brilhando ao sol, generais com armaduras reluzentes, legiões marchando numa sincronia ensurdecedora. É, exibições inquestionáveis de poder absoluto, sabe? Isso. O objetivo de todo esse espetáculo é um só, que é intimidar e impressionar qualquer um que assista. Mas hoje, no nosso mergulho profundo, a gente vai ver como a história da redenção, Ela vira esse roteiro completamente de cabeça para baixo. nossa, vira totalmente. E é por isso que logo de cara a gente precisa colocar as nossas fontes na mesa. Temos aqui uma pilha fascinante de materiais. E materiais bem variados, né? Sim, comentários bíblicos profundos, reconstruções históricas do clima político na Palestina no primeiro século e análises exegéticas detalhadas. Talvez não esteja tão familiarizado que exegese é basicamente a arte de extrair o significado original e intencional do texto. Isso, em vez de apenas ler com os nossos óculos modernos, né? Então a nossa missão hoje é usar tudo isso para explorar as ricas lições espirituais de Marcos, capítulo 11. Uhum. E não vamos fazer um simples resumo histórico seco aqui. De jeito nenhum. A gente quer desvendar o que a entrada de Jesus em Jerusalém, o julgamento de uma árvore e a purificação de um templo nos ensinam sobre o verdadeiro cristianismo. É, onde fica a linha que separa a mera aparência religiosa da verdadeira piedade, sabe? Exatamente. Como podemos, de fato, preparar o coração para a obra de Cristo? Essa é a nossa missão hoje. E é uma missão excelente. As fontes nos obrigam a olhar muito além da superfície de uma história que muita gente acha que já conhece de cor. Pois é, e para entender o clímax dessa sequência de eventos, eu acho que o ponto de partida lógico é aquele momento em que as portas de Jerusalém se abrem. E isso se abrem para o Rei dos Reis, naquilo que a gente chama de entrada triunfal. Uhum. O contexto histórico ali era explosivo, né? Totalmente. Era a época da Páscoa judaica. Jerusalém normalmente abrigava algumas dezenas de milhares de pessoas, mas naqueles dias ela estava superlotada. Centenas de milhares de peregrinos nas ruas. Exato. O ar estava simplesmente denso de expectativa religiosa e de uma tensão política imensa contra a ocupação romana. É um verdadeiro barril de pólvora. E é nesse cenário que a glória divina decide se manifestar, mas, na mais profunda humildade. É um contraste muito forte. Sim, porque enquanto os governadores romanos costumavam entrar nas cidades montados em imponentes cavalos de guerra, cercados por guardas, Jesus planeja algo completamente diferente. Ele manda buscar um jumentinho. Isso, o texto relata isso. E um detalhe que as fontes exegéticas frisam muito que eu achei curioso é a instrução de que era um animal no qual ninguém ainda havia montado. Detalhe crucial. Confesso que, numa leitura rápida, isso parece só um pormenor prático, mas qual é o peso teológico real de um jumento intocado? Olha, o peso é gigantesco. Isso toca diretamente na lei e na tradição daquela época. Ah, é? Sim. Animais destinados a um propósito sagrado ou para o uso exclusivo de um rei precisavam ser absolutamente puros. Entendi. Ou seja, não podiam ter sido subjugados ao trabalho comum do dia a dia. Exatamente. Ao escolher esse animal específico, a intenção de Cristo era dupla. Primeiro, ele demonstrava uma reivindicação claríssima de realeza sagrada. Uhum. E segundo, e mais importante, ele estava cumprindo com uma precisão cirúrgica a profecia de Zacarias. Lá no Antigo Testamento, né? Zacarias capítulo 9. Isso, versículo 9, escrito séculos antes. A profecia dizia: "Eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, humilde e montado sobre um jumento." Uau! Ele não deixa margem para dúvida sobre quem ele afirma ser. Nenhuma, o que provoca uma reação instantânea daquela multidão que estava ali sufocada pela opressão de Roma. As pessoas começam a arrancar ramos das árvores, tiram os próprios mantos e estendem tudo pelo chão. Criando literalmente um caminho real para ele. Sim. E o grito que ecoa é Hosana. É interessante notar que, na nossa cultura moderna, a gente transformou Hosana num mero grito de louvor, né? É, como se fosse um aleluia festivo. Isso.
Mas o hebraico original conta uma história bem mais angustiante. Sem dúvida. No original, Rosh Ana carrega um tom de muita urgência. Significa literalmente, salva agora ou salva-nos, te imploramos. Nossa. Era um clamor desesperado mesmo por libertação política e militar. E aqui a gente encontra o primeiro grande contraste espiritual dessa nossa análise. É o choque frontal entre a expectativa humana e a missão divina. Exato. A multidão estava eufórica. Eles tinham certeza de que estavam escoltando um líder revolucionário, sabe? Que iria expulsar os romanos na força da espada. Restaurar o reino terreno de Davi e trazer prosperidade imediata. Eles queriam um general, mas estavam recebendo o Cordeiro de Deus. Sabe, lendo os comentários teológicos, me veio uma analogia muito forte. Qual? É como se a multidão estivesse estendendo um tapete vermelho imenso, preparando holofotes e confetes para a maior festa de coroação da história de Israel. Mas o convidado de honra está, na verdade, caminhando conscientemente, com uma reverência silenciosa e absoluta humildade em direção ao altar de sacrifício. Nossa, essa analogia do tapete vermelho contra o altar capta perfeitamente a atenção daquele momento. Sim, porque a intenção do Salvador ali era se apresentar publicamente como Redentor. Exato. Eles estão celebrando a coroa enquanto ele está abraçando a cruz. Ele chama a atenção da capital não para tomar um palácio de pedra, mas para iniciar a semana que culminaria na crucificação. E a prova final de que essas agendas eram totalmente incompatíveis é como aquele domingo termina, né? Sim, o desfecho do dia é muito revelador. Após todo aquele alvoroço, os gritos, a comoção na cidade toda, as fontes destacam que Jesus entra no complexo do templo. E ele não faz um discurso político inflamatório ali. Não convoca nenhuma revolta armada, nada. Nada. O texto diz que ele apenas olha em volta, observa tudo com um olhar avaliador muito profundo e, como já estava entardecendo, Ele dá as costas para o centro do poder e vai silenciosamente para o vilarejo vizinho de Betânia. com os 12 apóstolos isso. Esse silêncio é ensurdecedor, sabe? É a famosa calmaria antes da tempestade. Porque esse olhar observador do domingo prepara o palco de forma dramática para o que vai explodir na segunda-feira. Com certeza. Se o domingo foi o dia da apresentação do rei, a segunda-feira é o dia em que o rei inspeciona o seu reino. E essa inspeção começa logo na estrada de volta para Jerusalém, com um episódio que, honestamente, sempre deixa muita gente confusa. A maldição da figueira. É um texto difícil mesmo. O relato começa dizendo que Jesus sentiu fome. E vale uma pausa rápida aqui, né? O fato de o Criador do Universo, encarnado, sentir a pontada no estômago de uma fome física matinal. É um lembrete belíssimo da sua identificação com a nossa humanidade. Ele assumiu nossas fragilidades reais para concretizar a redenção. Perfeito. E é movido por essa fome que ele avista, de longe, uma figueira toda cheia de folhas. E aqui a gente precisa mergulhar um pouco na botânica e no clima da Palestina. Sim, porque senão a atitude de Jesus parece completamente irracional. Fica parecendo um ataque de fúria sem sentido, né? Exato. O texto de Marcos adiciona uma nota de rodapé fundamental. Não era tempo de figos. Então, quando Jesus se aproxima e encontra apenas folhas e pronuncia uma sentença que faz a árvore secar desde as raízes, isso soa estranho. Peraí, vamos analisar isso com cuidado. Vamos. Amaldiçoar essa árvore é praticamente o único milagre destrutivo no ministério de Jesus. Ele curou leprosos, devolveu a visão a cegos, multiplicou pães. É verdade. Por que agir com tamanha severidade contra uma planta que estava só seguindo seu ciclo natural, já que nem era a estação da colheita? Parece, sei lá, o equivalente antigo de ficar furioso com uma máquina de refrigerante quebrada. É a dúvida mais comum e com toda razão. Mas, para desatar esse nó, os comentaristas nos lembram do funcionamento peculiar das figueiras lá no Oriente Médio. Como assim? Aquela árvore específica exibiu uma anomalia botânica. Numa figueira daquela região, os pequenos brotos comestíveis, que eles chamam de figos temporãos, eles despontam junto ou até um pouco antes das folhas. Ah, entendi. Então, se uma árvore estava ostentando uma folhagem exuberante fora de época, visível de longe,
ela estava fazendo uma promessa biológica de que também possuía frutos precoces. A folhagem era um anúncio claro de alimento, então. Isso. Mas ao se aproximar, o mestre descobre que era pura enganação. Só havia folhas, nenhuma substância. Trazendo para nossa linguagem de hoje, era uma árvore caça-cliques. Caça-cliques, excelente. Tinha a miniatura perfeita no vídeo, o título super chamativo, mas quando você clica, não tem conteúdo nenhum. Pura propaganda enganosa. Essa é uma leitura moderna e muito precisa. E o ponto crucial que os exégetas levantam aqui é que o significado dessa ação é intensamente escatológico e profético. E quando a gente diz escatológico, estamos falando sobre o juízo final de Deus sobre a realidade das coisas, certo? Exatamente. A figueira deixa de ser uma mera planta e se torna uma parábola viva, encenada ali em tempo real. Uma lição visual. Sim, ela é o símbolo exato da nação de Israel naquele momento e, tragicamente, de qualquer forma de religiosidade vazia ao longo dos séculos. O que provoca o juízo de Cristo não é um problema agrícola, é hipocrisia espiritual. Isso mesmo. A árvore prometia o que não tinha. Exatamente como o sistema religioso da época. A nação exibia uma folhagem belíssima. Jejuns públicos, vestes sagradas, sacrifícios diários, muito conhecimento teológico. Tinha a aparência de uma piedade extraordinária. Mas o coração estava estéril, estava desprovido de justiça, de misericórdia e de amor verdadeiro pelo próximo. É um alerta estrondoso, né? Muito. É um alerta contra o perigo de nos contentarmos com o verniz de uma vida religiosa respeitável, mas que não produz transformação interior nenhuma. E a prova de que a árvore era só o prefácio de uma crítica sistêmica muito maior acontece poucas horas depois. Quando ele entra no templo, Isso. Jesus entra em Jerusalém, vai direto para o templo, e o que a gente vê lá é a mesmíssima dinâmica da figueira, só que em escala industrial, a famosa purificação do templo. a gente tende a romantizar esse momento, mas foi um confronto físico e teológico duríssimo. Sim. Jesus entra nos pátios, começa a derrubar as mesas dos cambistas, expulsa os comerciantes de animais. E ele justifica a ação citando o Antigo Testamento, Isaías e Jeremias, dizendo: "A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores." Como os comentários descrevem esse covil? Porque, lendo assim, soa como se fossem só alguns batedores de carteira oportunistas no meio da multidão. A realidade era muito mais obscura e totalmente institucionalizada. As fontes detalham a economia do templo no primeiro século. Era controlada pelas famílias dos sumos sacerdotes, frequentemente chamada de o Bazar de Anás. O Bazar de Anás, nossa. Havia uma exigência de que o imposto do templo só pudesse ser pago numa moeda específica, o ciclo de Tiro. Porque não podia ter imagens de imperadores romanos, certo? Exato. Então, os peregrinos que vinham de todas as partes, trazendo moedas romanas ou gregas, eram obrigados a fazer o câmbio ali, e as taxas de conversão eram extorsivas. Um absurdo. E, além disso, tinha a questão dos sacrifícios. Sim. Os animais? Se um peregrino trouxesse a própria ovelha, após semanas de viagem, os inspetores do templo fatalmente encontrariam algum defeito mínimo no animal. E esses inspetores recebiam propina para desqualificar a oferta. E adivinha qual era a solução? Comprar lá mesmo. Isso. O peregrino era obrigado a comprar um animal pré-aprovado pelos próprios sacerdotes ali nos pátios por um preço exorbitante. Eles transformaram a graça de Deus, o sistema de sacrifícios, num cartel financeiro, num monopólio de exploração. Eles não apenas roubavam dinheiro, eles roubavam o acesso a Deus. Perfeito. É exatamente isso. E o detalhe geográfico que me atinge com mais força nas análises, sabe qual é? Qual? É onde tudo isso estava acontecendo. Esse imenso mercado de gado, fezes, gritaria, barulho de moedas, essa extorsão toda... Estava montado no pátio dos gentios. Exato. Era a única área de todo o complexo do templo onde os não-judeus, os estrangeiros, tinham permissão para entrar e orar. Era o espaço destinado a todos os povos, como Jesus citou. Mas a liderança religiosa preencheu aquele espaço sagrado de oração com o comércio. Eles não se importavam que o mundo exterior ficasse sem um lugar de silêncio e comunhão.
desde que o lucro estivesse garantido no bolso deles. É a folhagem da religião asfixiando os frutos da espiritualidade. E ao virar aquelas mesas, a autoridade divina entra em ação para desmantelar essa ilusão toda. Jesus estava emitindo um juízo teológico ali. Aquele templo perdera seu propósito, né? A casa estava vazia. E essa conexão entre o templo e a figueira fica cristalina na manhã do dia seguinte, na terça-feira. Quando eles passam de novo pela estrada. Isso, os discípulos, especialmente Pedro, ficam absolutamente maravilhados ao verem que a árvore estava seca, morta desde as raízes. E é fascinante observar como Jesus usa o espanto de Pedro. Ele não dá uma aulinha de botânica, não. Ele pega os destroços daquela ilusão religiosa e os utiliza como fundação para a maior lição do Novo Testamento sobre a dinâmica da fé verdadeira e operante. Ele olha para os discípulos e diz: "Tende fé em Deus." E logo em seguida, usando o imenso Monte das Oliveiras como objeto visual ali, ele fala sobre uma fé capaz de dizer a um monte para se erguer e se lançar no mar. Uma fé que move montanhas. O que impressiona é a justa posição dos temas que surgem nesse momento, porque é aqui que a lição atinge um nível profundamente pessoal, não acha? Com certeza. Ele estabelece o poder imensurável da fé que cresce sem novidar no coração, mas imediatamente atrela esse poder cósmico a uma atitude incrivelmente íntima e dolorosa. Acompanhando a lógica das fontes, a gente vê que Jesus fala de mover montanhas no versículo 23. Mas nos versículos 24 e 25, ele insere uma cláusula inegociável: o perdão. Ele ensina que sempre que estivermos orando e pedindo algo, se tivermos alguma coisa contra alguém, precisamos perdoar primeiro. É o tipo de ensino que desarma a gente completamente. Totalmente. Porque muitas vezes quem acompanha o evangelho pensa em fé para mover montanhas como, sei lá, a capacidade de realizar grandes milagres pirotécnicos. Curas espetaculares, sucessos estrondosos, né? Isso, quase uma visão de superpoder. Mas Cristo, no mesmo fôlego, subordina esse poder gigantesco à atitude mais vulnerável e silenciosa que a alma humana pode experimentar. Que é a decisão de libertar alguém que nos feriu. Exato. Para muitas pessoas, a verdadeira montanha intransponível não é uma doença grave ou uma crise financeira. É a montanha de ressentimento e amargura calcificada no próprio peito. Nossa, sim. E a teologia por trás disso é irrefutável. Guardar rancor enquanto se busca o favor divino é o auge da hipocrisia. É a essência de ser uma árvore só de folhas. Como exigir a graça incondicional de Deus para os nossos erros e, ao mesmo tempo, negar a misericórdia a um semelhante? Não tem como. As fontes teológicas apontam que um coração que se recusa a perdoar bloqueia as próprias orações. A conexão com Deus é rompida. É por isso que na história subsequente da Igreja, o grande poder prometido pelo Espírito Santo só se manifestou daquela forma avassaladora no Pentecostes, depois dos discípulos se reconciliarem. Eles passaram dias trancados no cenáculo, não apenas orando, mas resolvendo conflitos mútuos, quebrando o orgulho e perdoando uns aos outros. Uma fé genuína, alimentada pelo perdão contínuo e pela dependência do Espírito Santo, é a única coisa que nos confere verdadeira autoridade espiritual. Sem perdão, o cristianismo vira apenas um teatro de rituais mortos. E olha, o conceito de autoridade é o gancho perfeito para a nossa última cena dessa análise. Porque na terça-feira, de volta ao templo agora limpo, Jesus é confrontado por aqueles que possuíam o controle institucional. A alta cúpula de Israel, né? Os principais sacerdotes, escribas e anciãos do Sinédrio cercam Jesus. Eles deviam estar furiosos com o prejuízo e a humilhação do dia anterior. Furiosos e apavorados com o apoio maciço do povo a favor de Jesus. Eles chegam com uma pergunta formulada para ser uma armadilha fatal. Com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu autoridade para fazê-las? O que eles queriam, na verdade... Eles queriam que ele dissesse abertamente: sou o Messias, o Filho de Deus, para poderem prendê-lo imediatamente por blasfêmia e rebelião. Era uma tentativa sofisticada de encurralar Jesus num beco sem saída teológico e legal.
Mas o rei não se deixa intimidar pelas peças do tabuleiro. Ele dá um verdadeiro checkmate espiritual, né? Sim, ele responde com um dilema brilhante. Jesus condiciona a sua resposta à resposta dele sobre outra questão. O batismo de João era do céu ou dos homens? É um momento de genialidade tática absurda, mas que também revela muito sobre o coração daqueles líderes. As análises detalham o cálculo político frio e dissimulado que tomou conta do grupo ali na hora, certo? Exato. Eles se reúnem e ponderam as opções. Se declarassem que a autoridade de João Batista vinha do céu, Jesus imediatamente perguntaria, então por que não creram nele? E a gente precisa lembrar que o ministério inteiro de João foi exatamente apontar para Jesus. Declarando-o como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, aceitar João significava submeter-se publicamente a Cristo. Mas e a outra opção? Se dissessem que a autoridade de João vinha dos homens, caracterizando ele como falso profeta, eles corriam risco físico imediato. De apanhar do povo ali mesmo. Sim, a multidão reverenciava a memória de João Batista. Dizer o contrário poderia iniciar um linchamento ali no pátio do templo. Encurralados pela própria desonestidade, os líderes máximos da religião escolhem o refúgio seguro, mas muito covarde, da ignorância fingida. Eles respondem com os dentes cerrados, não sabemos. Uma confissão de falência espiritual absoluta. Ao dizer não sabemos, eles abrem mão de qualquer pretensão de liderança espiritual. Aqueles homens não estavam buscando luz divina, verdade ou redenção, coisa nenhuma. Eles queriam apenas proteger o seu status quo, a sua fatia de poder comercial e o controle que Jesus havia desmascarado. A mesma figueira infrutífera, só que agora com vestes sacerdotais, provando que preferiam a escuridão da ignorância à luz do Filho de Deus. E como eles se recusam a reconhecer a autoridade dos céus, Jesus encerra o debate, dizendo que também não lhes dirá com que autoridade atua. A verdade só é revelada a quem está disposto a se submeter a ela. Perfeito. E assim a gente conclui essa narrativa densa e transformadora de Marcos 11. Quando a gente organiza todas essas evidências... A entrada sobre o jumentinho, a árvore seca, a purificação do comércio. A lição inseparável entre fé e perdão e o desmascaramento dos líderes. A gente percebe que o texto exige uma resposta pessoal de cada um de nós. Exatamente. Observando tudo isso, as nossas fontes deixam um recado vibrante. Marcos 11 não é apenas história. É um manual de resistência contra a letargia espiritual. Com certeza. Podemos destilar o que aprendemos em 4 aplicações espirituais claríssimas. A primeira delas é sobre fé e oração. Lá em Marcos 11, versículos 22 a 24. Jesus ensina sobre o poder da fé e a importância da oração. Exato. Ele diz que, se tivermos fé, podemos mover montanhas. Isso nos lembra de confiar plenamente em Deus e acreditar que Ele pode realizar o impossível em nossas vidas. O obstáculo não é maior que a autoridade do Pai. A segunda lição é sobre o perdão, no versículo 25. Isso. Antes de orar, devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. O perdão é essencial para manter um relacionamento saudável com Deus e com os outros. Nossa, sim. Isso nos desafia a liberar ressentimentos e buscar a reconciliação. Não existe cristianismo com as mãos fechadas em punhos de ódio. De jeito nenhum. A terceira aplicação é a autoridade espiritual, dos versículos 27 a 33. Jesus demonstra sua autoridade ao responder aos líderes religiosos que questionavam seu poder. E isso nos encoraja a considerar a autoridade de Cristo em nossas vidas e seguir seus ensinamentos com confiança. Perfeito. E a quarta e última, os frutos espirituais, baseada nos versículos 12 a 14 e 20 a 21. A figueira sem fruto simboliza a necessidade de produzir frutos práticos em nossas vidas. Somos chamados a viver de maneira que reflita nosso compromisso com Cristo, demonstrando amor, segurança e justiça. Resumindo bem, essas lições nos incentivam a fortalecer nossa fé, praticar o perdão, respeitar a autoridade de Cristo e produzir frutos espirituais em nossa jornada cristã. Fortalecer a fé, praticar o perdão radical, respeitar a autoridade do Salvador e produzir frutos autênticos. É a transição do mercado de aparências para a casa de oração verdadeira. É o caminho, sem dúvida. O que nos deixa com um pensamento final para quem está nos ouvindo refletir bem fundo.
Aquele mesmo Jesus que desceu o Monte das Oliveiras, montado num jumentinho, continua inspecionando seu povo. Se o Mestre entrasse caminhando hoje pelas portas do nosso próprio coração, do mesmo modo como entrou no templo em Jerusalém naquela tarde de domingo, o que os olhos dele encontrariam? Seria uma casa de oração silenciosa, humilde e repleta de frutos alimentadores, ou um mercado barulhento, estressante e congestionado de rituais vazios e ressentimentos acumulados? Fica o convite para cada um de nós parar, refletir e deixar que ele, com toda a sua autoridade e amor, purifique definitivamente o santuário da nossa vida.